Olá, rebobinador, tudo bem com vocês? Me chamo Mano Weber, idealizador do projeto O Rebobinador. Estamos há mais de uma década ensinando rebobinadores pelo Brasil afora, cursos de rebobinamento, curso de ferramenta elétrica, tudo voltado para a área da bobinagem de motor, né? Já são mais de 3 mil pessoas que passaram, mais de 3 mil alunos que passaram pela sala do rebobinador nessa última década. E hoje eu vim aqui apresentar para vocês algo inovador, digamos assim, algo um pouco mais avançado, um pouco mais específico na área da bobinagem. Sabe aquela dúvida que a gente tem na hora de fazer uma ligação do motor, na hora de interpretar a polarização do motor? Sabe aquela dúvida que fica batendo quando a gente fala sobre polos, sobre ligação paralela, 4 vezes paralelo, camada dupla paralelo com vários polos? Meu Deus, é tanta coisa para estudar que às vezes na correria do dia a dia a gente não encontra especificamente aquilo que a gente precisa, né? Então, eu estou aqui para isso. Eu vou apresentar para vocês hoje um novo curso do O Rebobinador, que é o Rebobinador de Elite. Vem comigo! O que nós vamos tratar nesse curso? Olha só, sabe quando chega aquela ligação dos dados da VEG, dos dados da Eberly, né, da Cassel, da Colba, que enfim, os dados originais, né, digamos assim, vem com aquelas ligações planificadas que são às vezes muito complicadas de se entender, né? Esse assunto a gente vai conversar também. Interpretação de ligações planificadas e circulares também, tá, pessoal? Aquela ligação circular que a gente faz de próprio punho, ou às vezes recebe de alguém, a gente vai aprender a interpretar ela também. E essas ligações planificadas, que são complicadas de se entender, nós vamos desmistificar ela. Eu vou mostrar para vocês como que se faz para entender essa ligação uma fase por vez, no caso do trifásico, né? E como que a gente faz para transferir isso para o motor, tá? Vamos fazer isso na prática também, tá? As tais das ligações simplificadas que eu tenho ensinado aqui também, a gente vai conversar muito sobre elas. Ligação simplificada facilita muito na hora de tirar a ligação, facilita na hora de passar a ligação para alguém. Então ligação simplificada é muito importante também. Desenvolver ligações, desenvolvimento de ligações, os desenhos de ligações, né? Nós vamos aprender a fazer esses desenhos, a desenvolver essas ligações, para que a gente possa desmontar o motor, transferir essa ligação para o papel e depois conseguir voltar para o motor de uma forma mais firme, né, sem ter nenhuma dúvida, né? As ligações em 2 polos, 4 polos, as ligações de 6, de 8 polos, nós vamos fazer ela tanto no desenho, tanto no planificado, quanto no circular, quanto no simplificado e na prática também, lá dentro do estator do motor, tá? Vamos fazer então a parte teórica e a parte prática, né? Ligação em camada única, ligação em camada dupla, ligações em motores monofásicos, bifásicos, né? Existem aí uns motores bifásicos meio complicadinhos, que tem grupos por dentro e grupos por fora, a gente vai falar sobre eles também. Ligações trifásicas, que é o carro-chefe aí das rebobinadoras, né? Os rebobinadores precisam saber trabalhar com os motores trifásicos, então a gente vai estraçalhar as ligações trifásicas e mostrar como é fácil, depois que a gente adquirir o conhecimento, como é fácil transferir isso do papel para o motor propriamente dito, e também conseguir memorizar para não precisar ficar lendo sempre que chega um motor com a ligação um pouquinho diferente ali, né? Ligações em série, ligações em 2 vezes paralelo, 3 vezes paralelo existe também, tá? Nós vamos mostrar os paralelos em ímpar, tem 5 vezes, tem 7, tem as ligações ímpares também no fechamento em paralelo. Eu vou explicar isso também nas videoaulas, tá? 4 vezes paralelo, que é muito comum. Ligações da Lander também tem as variações do da Lander, né, que é um pouco complicadinho, a gente vai conversar sobre isso, inclusive os da Lander de 9 cabos, tá, pessoal? Tem da Lander de 9 cabos e o pessoal se pega muito quando chega esse motor na oficina, né? Ligações com muitos polos, nós vamos transcorrer aí um bom tempo conversando sobre isso, mostrando como os motores com muitos polos acabam sendo fáceis de fazer depois que você adquirir esse conhecimento, né? Então vamos falar sobre os muitos polos. As ligações especiais também, tá? Tem 7P2, o 2FPS, que o pessoal confunde muito com camada dupla, a gente vai conversar sobre isso. Inclusive eu costumo fazer
mostrar a diferença entre o camada dupla no monofásico e o 2 FPS, que são aqueles motores com duas camadas, só que é feito tudo junto, depois é separado as pontas. Vamos falar sobre isso. Transicode, Thermo King, essas ligações que aparecem aí meio doidas, né? Na nossa oficina nós vamos conversar sobre tudo isso, tá? E também, claro, as variações relacionadas a assuntos sobre ligações, nós vamos transcorrer durante o tempo do nosso curso Rebobinador de Elite. Tem uma coisa complicada também, pessoal, que as pessoas às vezes vão deixando para frente e vão deixando um pouco adiante e não param para estudar, que é polarização do motor, os polos do motor, né? Nós vamos conversar sobre o posicionamento dos polos no estator. Tá? Por que é 2 polos? Por que é 4 polos? 6, 8 polos? Como que eu identifico isso nos motores monofásicos, trifásicos? Monofásico é fácil de identificar, né? Não é fácil, não. Depois que você adquirir conhecimento é fácil, mas até então existem algumas pegadinhas. Você sabia que existe um motor trifásico de 8 polos que se parece com o monofásico 6 polos? Existe sim. Dá uma olhada nesse motor aqui, ó. Parece ser um motor de 6 polos monofásico, né? Mas não é, é um 8 polos trifásico. Então existem essas pegadinhas na parte de polarização que a gente precisa aprender, tá? Espaçamento entre grupos também. As pessoas às vezes não prestam atenção ali no espaçamento entre grupos. Tem grupos que ficam afastados, tem grupos que ficam encostados, né, na mesma fase. Tem grupos que transpassam, então a gente vai conversar sobre isso também. E o que isso acarreta na polarização do motor, tá? A distribuição dos grupos dentro do estator. Muitas vezes as pessoas acabam confundindo como que se faz essa distribuição, principalmente em motores que são de 2 velocidades com rebobinamento independente, como foi o caso que a gente falou ali sobre o Transicode, o Thermo King, esses motores que têm dupla polaridade, só que com bobinados diferentes, não é como o da Lander, né? Então isso às vezes dá aquela bugada na nossa mente, nós vamos conversar sobre isso também. Identificação de polaridade dos motores. Identificação de polaridade é muito importante. Quando você pega um motor sem placa, você saber dizer quantos polos esse motor tem. Motores de 2 polos, por exemplo, você olha para o motor, já sabe que ele é 2 polos. Já o 4 polos já complica um pouquinho. Da Lander, então, nem fala, nem pensar. Quando a gente está começando na carreira de rebobinador, a gente nem sabe o que é um da Lander. Depois a gente vai aprendendo. Quando chega lá na frente, que a gente descobre que a distância entre os grupos é muito importante na polarização. Grupos muito distantes, grupos próximos como o da Lander e grupos encostados, né? Então vai ser conversado sobre tudo isso para a gente desmistificar de vez toda essa ideia, tá? Da Lander e suas peculiaridades polares, a gente vai conversar exatamente sobre isso. Por que o da Lander funciona com 2 velocidades no mesmo bobinado? Essa distância entre os polos ali, entre os grupos, é o que manda. As regras dos polos também, pessoal. Tem um segredo na bobinagem. Já mostrei isso em alguns vídeos, vou mostrar bem detalhado. As regras dos polos. Quando os grupos são próximos, quando os grupos são distantes. Vai cair também lá na parte de ligação simplificada. Facilita muito o entendimento, né? E os conhecimentos gerais avançados. Cabeamento, numeração, solda, amarração, a parte de isolação, entre outros assuntos ali que é pertinente dessa parte um pouco mais específica e avançada. Vem comigo que eu vou ensinar para vocês todos esses segredos e todos esses detalhes de rebobinamento de motor no curso Rebobinador de Elite. Se você quer aprender realmente toda essa parte um pouco mais complicadinha, vem comigo, vamos para a sala estudar e eu garanto que você vai aprender todos esses segredos. Eu vou estar sempre aqui para ajudar também, tá? Meu nome é Mano Weber, o meu muito obrigado a todos que têm me acompanhado, né, que têm acompanhado o nosso trabalho, e seja bem-vindo ao curso Rebobinador de Elite.